Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou gravando esse vídeo hoje para começar a falar sobre a genética clássica, tá certo? Vamos dar uma olhada nisso. A gente tem meio que uma divisão, assim, né, em termos de estudos, né, para organizar os estudos entre genética clássica e genética molecular, que seria mais moderna. Mas para um entendimento, né, completo de genética, uma depende da outra. Mas para ir aos poucos, a gente vai começar pela genética clássica, que é seguindo, né, a, a linha histórica, né, do desenvolvimento da genética enquanto uma disciplina, uma área do conhecimento. Tá certo? Bom, uh, o grande descobridor da genética é o Gregor Mendel, que está aí nessa imagem, tá certo? A gente vai falar dele daqui a pouquinho. E qual é a importância da genética para a evolução? Muitas das perguntas que eram postas à teoria da seleção natural de Darwin e Wallace no século XIX, nenhum dos dois, nem Darwin nem Wallace, conseguiam responder aquilo. Porque para responder aquelas perguntas, aquelas críticas, era necessário um conhecimento de genética que ninguém tinha no século XIX. Né? Ninguém, exceto nosso amigo Gregor Mendel, que viveu no século XIX, mas os seus estudos não eram muito divulgados na época. Essa pergunta, né, de onde vem a herança? Acho que é uma das principais perguntas que impulsionaram o desenvolvimento da genética. Né? Então, a gente sabe que os organismos individuais se assemelham aos seus genitores, ou seja, ao pai e à mãe. Quando, nas espécies que têm pai e mãe, né? Tem espécie que só tem mãe. Enfim, deu para entender. Então, isso é bastante óbvio, né? A gente se assemelha aos nossos pais, não só nas características gerais da espécie, né? 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, um nariz, que é o que 99% das pessoas vão ter ao nascer. Mas nos detalhes morfoanatômicos da gente, né? Então, é a mesma cor do olho que o pai, que a mãe, ou que o avô, né? A tom de pele, o formato do rosto, do nariz, né? Você olha e você fala... Muitas pessoas já tiveram essa experiência, né? De alguém olhar para você e falar: nossa, mas você é a cara do seu pai, você é a cara da sua mãe. Ou você atendeu o telefone e a pessoa começa a falar com você como se você fosse o seu pai, sua mãe. E você fala: não é. E porque sua voz está muito parecida, né? Então, tudo isso é genético. Claro, o jeito de falar talvez não seja, né? Em grande parte é aprendido e pode ser semelhante só porque você foi criado pelaquela pessoa. Mas o timbre da voz, né? Tudo isso é genético. Hoje a gente sabe que é genético, né? Mas a humanidade se fazia essa pergunta: por quê? Né? A humanidade, assim, a parte da humanidade curiosa sobre essas coisas fazem esse tipo de pergunta, né? Por que essas características são passadas? Por que a gente se parece com o pai e com a mãe? Como é que ocorre essa transferência de características particulares do genitor para a prole? Bom, até bem recentemente, até o século XIX, né, a única explicação que se tinha era da pangênese. A ideia da pangênese foi desenvolvida por um filósofo que era também médico, ele era mais médico do que filósofo, da Grécia clássica, que era o Hipócrates, tá certo? E o Charles Darwin, né, quando criou a sua teoria da seleção natural, eu não gosto de falar criou, eu gosto de falar descobriu, porque é um fato da natureza, a seleção natural. Charles Darwin não inventou, ele apenas descobriu as regras. Então, quando Charles Darwin descobriu a seleção natural, uma das questões que se faziam, muitas questões que se faziam, estavam no fundo relacionadas a isso. Como é que se passa características de um indivíduo para a sua prole, né? E por que existe a diversidade de características? São várias dessas perguntas
que não se sabia responder na época. Charles Darwin, que era erudito, tinha lido muitos trabalhos clássicos, conhecia o trabalho de Hipócrates, assim como de vários outros filósofos gregos ou posteriores também. E ele adaptou as ideias de Hipócrates da pangênese para o conhecimento da época, do século XIX, então, que tinha já desenvolvido a teoria celular, já tinha tido a invenção de microscópios, estudo de células, já sabia a existência das células, do espermatozoide, por exemplo, de óvulos, no caso de anfíbios. Então, Darwin pega a ideia da pangênese de Hipócrates e adapta para esse novo conhecimento que já se tinha da teoria celular. E qual é a ideia? Né? É o que está escrito aqui em resumo. Né? A ideia é que cada parte do corpo do organismo produziria gêmulas. Cada parte que parte, né? Todas as partes. Então, o cérebro, o olho, língua, garganta, pulmão, coração, dedo. Cada parte produziria uma gêmula. O que era uma gêmula? Era uma estrutura hipotética, uma unidade hipotética que carregaria informação sobre cada uma dessas partes. E as gêmulas elas migrariam todas para o gameta, ou seja, o espermatozoide no caso dos homens ou os óvulos no caso das mulheres. Migrariam todos para o gameta. E através disso é que os gametas teriam as informações das características do pai ou da mãe. Né? Então, dentro do gameta teria essas várias gêmulas. E quando houvesse a fecundação entre os dois gametas, ocorreria a fusão da gêmula do pai e a fusão da gêmula da mãe para cada parte do corpo. Então, a gêmula do olho do pai se fundiria com a gêmula do olho da mãe. Certo? Produzindo, então, um descendente que teria uma média das características do pai e da mãe. Né? Esse esqueminha aqui reproduz, é bem esquemático mesmo, né? Como é que seria essa ideia, né? Então teria o corpo, qualquer organismo que fosse, e as várias partes produziriam essas gêmulas que migrariam para o gameta, né? Quando houvesse fecundação entre dois gametas, formaria o zigoto, que ao se desenvolver, formando um embrião, né? O corpo, aquele homúnculo, né? Que ia se tornar um ser humano, ou enfim, um organismo adulto, qualquer que fosse, essas gêmulas se espalhariam por esse embrião, levando essa informação para cada parte que fosse necessária. Essa era a ideia, então, até o século XIX, a explicação mais assim rebuscada que se tinha. Né? Bom, era uma explicação que tinha uma série de problemas. Se essa ideia do Hipócrates, adotada por Darwin, estivesse correta, a gente esperaria também uma perda da diversidade com o tempo. Tá certo? Imagina, se você tem um homem negro, uma mulher branca, pele negra, pele branca, certo? Então, um homem de pele negra, uma mulher de pele branca. E os dois têm um filho juntos. Se realmente houvesse uma gêmula de pele de cada um, e essa gêmula se fundisse no filho, ele teria essa informação mista, essa média dos dois, e necessariamente uma pele parda. Ok, até aí não parece tão absurdo. Mas e quando esse cara com a pele parda, por sua vez, atingisse a fase adulta e supondo que ele tenha um filho com outra mulher branca? Esse filho teria que ter também uma média da cor da pele novamente. Então, um pouco mais claro que o pai, um pouco mais que esse pai pardo, né? Um pouco mais escuro que essa mãe também branca. Mas nem sempre é isso que acontece. A coloração da pele desse filho no mundo real não é exatamente a média, né? Isso fica mais claro com características cuja variabilidade é menos contínua, porque a cor de pele é uma variabilidade bastante contínua no ser humano, né? Você tem gradações infinitas de cor de pele praticamente, mas tem características menos contínuas, mais discretas, que a gente diria, em dados estatísticos, como por exemplo a cor dos olhos. Como é que às vezes você tem
um pai com olho castanho, uma mãe com olho castanho e um filho que nasce com os olhos verdes, por exemplo. E fala, mas quem tem olho verde na família? Ah, um avô, um bisavô, o tio, né, que herdou de um outro avô desse tio. Como é que essa característica tão anterior na família consegue chegar naquele filho, né? Se a ideia da pangênese, das gêmeas, fosse verdade, a gêmea se fundisse, você não teria como recuperar essas características anteriores, porque agora a informação que teria nesse organismo, nessa criança, é uma informação dessa mistura, né? Então, de alguma forma, essa informação não se misturava. Ela continuava a informação isolada ali, às vezes por várias gerações, até conseguir se manifestar. E a ideia da pangênese não explicava isso, certo? O que era um problema para o próprio Darwin. Essa ideia não resolvia várias críticas que ele recebia na teoria da seleção natural, que era como que existe ainda diversidade na espécie humana, ou em qualquer espécie que seja. Se você tem a gêmea se fundindo, o que levaria a uma homogeneidade das características da espécie, e ainda por cima uma força de seleção natural atuando para eliminar aquelas características menos vantajosas. Então a pangênese não explicava isso. Além do mais, nenhuma tentativa feita em estudos de microscopia conseguiu identificar essas tais gêmeas, nem no corpo do organismo, nem no gameta. Então tudo parecia muito hipotético, muita palpite, mais do que ciência de fato. E uma pessoa que se incomodava com isso era o Gregor Mendel, que é o nosso herói do episódio de hoje, né? O Gregor Mendel, ele foi um monge agostiniano, nascido no Império Austro-Húngaro, né? Que na época existia o Império Austro-Húngaro, que tinha sido criado com a fusão entre a Áustria e a Hungria, né? Com uma dominância da Áustria, enfim, tem toda uma questão histórica bastante interessante sobre o Império Austro-Húngaro, que eu acho legal até porque meu avô, ele é um húngaro, né? Então tem na história da família, está envolvida a história do Império Austro-Húngaro. Me dá um pouco de orgulhozinho o Gregor Mendel ser do Império Austro-Húngaro, embora eu não tenha certeza se ele nasceu no território da Áustria ou da Hungria. O fato é que ele vivia lá num mosteiro, na Áustria, e nesse mosteiro ele cuidava dos jardins do mosteiro. E o Gregor Mendel não era nenhum tacanho, tá? Ele era um cara estudioso, com estudos acadêmicos, né? Uma formação acadêmica. E ele, nesse cuidar do jardim, começou a fazer experimentos com as plantas desse jardim, e a gente vai ver que esses experimentos levaram à descoberta das leis básicas da genética. Os experimentos que Gregor Mendel fez foi com a planta da ervilha, tá certo? Essa mesmo que a gente come. Tá? O nome da espécie, eu botei aqui, é Pisum sativum, que tem uma imagenzinha da parte aérea da planta, né? Com folha, flores. E ele escolheu essa planta porque ele já conhecia, né? Trabalhava com plantas e sabia que ela tinha algumas características, algumas propriedades que iam facilitar o trabalho dele. Todo o trabalho do Mendel é uma grande aula sobre como fazer um experimento, ou melhor, um projeto científico. Ele conhecia o organismo que ele escolheu para trabalhar, já conhecia as propriedades e pensou, esse aqui é o organismo que eu preciso para chegar às respostas que eu quero. É ele que vai me dar essas respostas. Quais eram essas propriedades? Primeiro, a ervilha, ela tinha uma grande variedade de formas e cores, ou seja, as características da planta eram variáveis de um indivíduo, né, de um pé de ervilha para o outro, em vários aspectos. E é isso que ele precisa
para conseguir estudar herdabilidade. Se ele pegasse uma planta que não tinha variação nenhuma, como é que ele ia saber se aquela planta realmente estava herdando algo parecido com o pai e com a mãe, ou se não tinha nada a ver? Então, por ter essas variabilidades e variedades, essa variedade marcada entre caracteres, ela se tornava muito útil para responder às questões dele. Além disso, a ervilha ela podia ser autofecundada. O que significa isso? Que um único pé de ervilha podia ter o pólen das suas flores fecundando os seus próprios óvulos em outra flor, tá certo? Nem toda planta consegue fazer isso. A ervilha consegue. Mas esse não é o único método, o único mecanismo de reprodução da ervilha. Ela também consegue se reproduzir pela fecundação cruzada, ou seja, pelo pólen de uma planta indo para o óvulo de outra planta e fecundando essa outra planta. Então, a ervilha consegue fazer esses dois mecanismos, consegue utilizar esses dois mecanismos de fecundação, que era muito útil também para os estudos que o Mendel queria fazer. Além disso, a ervilha tinha uma grande prole, ou seja, cada pé de ervilha dava várias vagens, dentro de cada vagem, várias sementes de ervilha, como a gente sabe quando a gente olha uma vagem de ervilha, cheio de ervilha lá dentro, né? Então, para cada cruzamento que ele fazia, ele conseguia um número muito grande de filhotes, de sementes, que ele podia germinar e crescer esse indivíduo, ver como é que eles iam ser. E esse número grande fornecia a ele um grande número amostral, né, que ele podia utilizar com bastante confiabilidade para fazer suas análises estatísticas. Sim, porque uma das grandes forças do trabalho do Mendel foi a análise estatística criteriosa que ele fez com esses dados. Tá? Além disso, a ervilha é uma planta que tem uma geração curta. Então, no intervalo de 1 ano, ele conseguia gerar 2, 3 gerações de ervilha. Ele não precisava esperar muito tempo para conseguir ver o resultado desses cruzamentos que ele ia fazer entre uma planta e outra. Se ele escolhesse, sei lá, elefante para trabalhar, ele ia morrer sem conseguir os dados dele. Ia ter que esperar anos para o elefante se reproduzir, depois anos para conseguir o neto, morreu já, acabou. Então, precisava ser um organismo de geração curta. Além de ser fácil de cuidar, particularmente para ele, que estava acostumado a lidar com plantas, né? Então, ele escolheu esse organismo por causa dessas características, né? E aí ele pegou a ervilha e produziu diversas linhagens puras de ervilha para cada uma das características estudadas. O que é uma linhagem pura? Esse é um conceito importantíssimo para quem quer entender os trabalhos de Mendel. Então preste atenção. A linhagem pura é uma linhagem no sentido hereditário, assim, né? De indivíduo, filho, neto, bisneto, trineto, etc. Essa linhagem familiar. Então, é uma linhagem do organismo, no caso aqui da ervilha, que não apresenta nenhuma variação na característica em estudo. Ou seja, eu falei que a ervilha tem variação em várias características, como, por exemplo, cor da flor. Nessa imagem aqui, vocês estão vendo a flor púrpura da ervilha. Mas tinha também ervilha com flor branca. O que ele fez, o Mendel? Ele produziu linhagem pura de ervilha num canteiro lá separado que só tinha flor branca. Você podia cruzar uma com a outra, que os filhos só tinham flor branca e os netos também, só tinha flor branca naquele canteiro. Ele sabia que aquelas ervilhas eram uma linhagem pura de ervilha para flores brancas. Podia cruzar o quanto quisesse, que não ia ter variação ali. Enquanto em outro canteiro ele produziu uma linhagem pura de ervilha para flores púrpuras. E ali também não tinha variação. Tá certo? Ele fez isso, na verdade, para várias características da ervilha. A gente vai olhar daqui a pouco. Conseguindo, assim, uma gama de linhagens puras diferentes para diferentes características.
da planta da ervilha. Tá? Em grande parte, esse trabalho já tinha sido começado pelos agricultores séculos antes, né? Por diferentes razões, por gosto da clientela ou, sei lá, por falta do que fazer mesmo. Os agricultores já tinham ficado muito tempo selecionando ervilhas para ser de um jeito ou de outro, né? Selecionando uma seleção artificial, né? Como a gente faz como faz criador de cachorro, qualquer gente que cria um animal ou cultiva uma planta faz isso. Então o Mendel simplesmente comprou, né, adquiriu essas diferentes variedades de ervilha, essas diferentes linhagens de ervilha, mas que eram a mesma espécie, e plantou e simplesmente terminou esse trabalho. Foi uma depuração final ali para conseguir essas linhagens puras. Que linhagens puras eram essas que ele conseguiu? Olha, nessa imagem aqui a gente tem uma ideia, tá? Então, a gente tem aqui, ó, diferença que tinha na espécie, né, na Pisum sativum, na ervilha, a gente tinha indivíduos com sementes redondas ou com sementes enrugadas. E ele produziu uma linhagem pura que só dava semente redonda e outra linhagem pura que só dava semente enrugada. A ervilha pode ter ervilhas amarelas ou verdes, novamente. Gregor Mendel produziu uma linhagem pura só para ervilha amarela, só para semente amarela, e uma linhagem pura só para semente verde. Ele fez a mesma coisa para as outras características que estão aqui, né? Cor da flor, linhagem pura de flor púrpura, linhagem pura para flor branca, que eu já tinha comentado. A forma de vagem, inflada ou comprida, aquela ervilha torta, né? Cor da vagem, amarela ou verde. Posição das flores, axial ou terminal. Altura das plantas, alta ou anã. Então ele produziu essas várias linhagens puras. Mais do que isso, ele produziu linhagens puras que eram puras para mais de uma característica. Por exemplo, a linhagem pura de ervilhas, plantas que só davam ervilha com semente redonda e verde. Tá, então aqui não tinha variação nem na cor da semente nem na forma. E também produziu linhagem pura de plantas que só davam sementes redondas e amarelas, ou que só davam sementes enrugadas e amarelas, uma outra linhagem pura. Deu para entender o que ele fez, né? E deu para entender o tamanho desse jardim. Não era qualquer jardinzinho que a gente tem no beiral da janela da nossa casa, não. Era um jardinzão do mosteiro, né? Um lugar grande. Bom, e a partir dessas linhagens puras, tendo essas linhagens puras, aí o Mendel foi começar a brincadeira. Que é uma brincadeira... Enfim, eu sou geneticista, então eu sou um pouco tendencioso. Eu considero uma das brincadeiras mais belas da história da ciência. Antes da gente falar da brincadeira, a gente vai... entender um conceito que é importante para a gente poder continuar conversando, que é o conceito de fenótipo. Esse termo fenótipo, o que significa, né? A palavra fenótipo, ou em inglês phenotype, enfim, vem do grego phainen, significa a forma como se mostra, né? Eu não sei se a pronúncia é phainen mesmo, o meu grego é terrível. Mas enfim, sei que a origem é essa. Ou seja, a forma como se mostra é o fenótipo. A forma como se mostra o quê? A característica. Então, o fenótipo é a modalidade ou a variedade de uma característica apresentada por um indivíduo em particular. Uma população de uma determinada espécie pode ter um conjunto de um ou mais fenótipos possíveis para cada característica. Então, aqui embaixo a gente vê um exemplo disso aqui. Olha, por exemplo, se a característica em estudo, e sou eu, o pesquisador, ou no caso o Mendel, quem estiver pesquisando, que determina o que é a característica, escolhe o objeto de estudo. Então, a característica pode ser assim, a cor da semente. Ok. E no caso da ervilha, né, quais eram as cores possíveis? Amarela ou verde. Ou seja, esses são os fenótipos possíveis para a característica cor de semente. Então, a gente tem característica, cor da semente, e o fenótipo, semente amarela, ou o fenótipo, semente verde. Perfeito?
E na ervilha você não tem uma ervilha que produza semente das duas cores na mesma planta. Não. Você tem ou é amarelo ou é verde em cada planta. Tá? Não tem ervilha malhada. Mas, como eu falei, o pesquisador é que escolhe o objeto de estudo. Se o pesquisador quer ver se a planta tem ou não sementes amarelas, pouco importa qual é a cor, a outra cor, se não for amarela, e junta tudo. Então você poderia definir a característica como semente amarela, e o fenótipo seria a presença ou a ausência dessa cor nas sementes. Ok? Então passa a ser uma classe binária, né? Sim ou não, 1 ou 0, etc. O que, se você for botar um programa moderno, computacional de análise de dados, é muito útil. Então deu para entender, eu acho, o que é a diferença entre característica e fenótipo, né? Se não tiver entendido, vocês comentem aí. Pessoal, eu gravei todo o vídeo sobre essa primeira lei de Mendel, né, a primeira parte da genética clássica, mas ficou muito longo. Então vou separar essa primeira parte para ser essa introdução, e vai ter um vídeo seguinte com mais do conteúdo, talvez mais 2 vídeos, vou decidir ainda como é que eu vou separar, que logo eu posto aqui também. Então fiquem atentos e assistam esses outros vídeos desse mesmo conteúdo, da genética clássica, das leis de Mendel, ok? Um abraço.